E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. E eu sou o Alisson e hoje palpite da 35ª rodada, tá chegando no final. Galera já sabe, ajuda demais, deixa o like aí. Se não for inscrito, aproveita, se inscreve e os placares de vocês. É isso aí. Então, editor, solta a vinheta. Pessoal, lembrando que o nosso vídeo não tem intuito de dar dicas de aposta, dar uma resenha nossa, tentando acertar aqui, vocês aí nos comentários. É isso aí, Felipe. Falando nisso, os meus placares, na rodada passada aí, Flamengo 1-1 contra o Fluminense, você acertou aí o empate. Palmeiras 3-0 Internacional, nós dois acertamos a vitória do Palmeiras. Bahia 1-1 Atlético Paranaense, nós dois cravamos aí o placar, pelo menos um. Atlético Mineiro 2-1 no Goiás, nós dois acertamos a vitória do Galo. Santos 0-0 contra o São Paulo, eu acertei o empate. E o Vasco 2-1 no América Mineiro, Felipe acertou e eu consegui cravar o placar. Quase vitória. E 3 cravadas, mas... Essa temporada a gente fez bastante isso, né? Isso que faltou, ter uma cravadinha a mais pra ficar bonito. Verdade, por causa de uma cravada ninguém ficou feliz. É. Lá ele. Vamos lá então, Corinthians e Bahia, Felipe, fala pra gente. Cara, eu vou de Corinthians 1-0, Corinthians nos últimos 9 jogos aí só perdeu 1, porém empatou 5, né? Empata muito. Nos últimos 7 jogos, no máximo 2 gols por partida, são partidas com pouquíssimos gols. E empatou 8 dos últimos 10 jogos como mandante, então mesmo em casa segue empatando muito. Bahia nos últimos 6 jogos perdeu 4, só venceu 1, marcou só 2 gols nesses últimos 6 jogos, então o ataque não está funcionando. E vem de 3 derrotas seguidas como visitante, então Corinthians 1-0. Show, mano, vou mesmo pensamento que você, Corinthians 1-0. Corinthians em casa sabe que não está sendo aquele Corinthians tão forte como costuma ser, mas o Bahia está na fase ruim, impressionado demais pela zona de rebaixamento. E é um jogo para o Corinthians conseguir se sacramentar e livrar de vez da zona de rebaixamento, né? Praticamente está quase livre, mas aquele jogo falar, acabou a temporada, não nos livramos, vamos buscar a Sul-Americana. Então por isso que o Corinthians em casa vai jogar bem e vai vencer por 1-0. Atlético e Vasco. Eu vou de 1-1 nesse jogo, cara. O Atlético vem de 5 jogos aí sem saber o que é vencer. Nesses últimos 5 jogos só marcou 2 gols por partida. Só marcou não, só teve no máximo 2 gols por partida, né? Parecido com o Corinthians lá, jogos com poucos gols. E vem de 2 empates seguidos mesmo como mandante. Vasco nos últimos 5 jogos aí foram 3 vitórias e 2 empates, então tá num momento bom, né? Também ali bem pertinho de escapar de vez do perigo do rebaixamento. Nos 3 últimos jogos como visitante não perdeu e nos últimos 6 confrontos diretos entre eles, aí um ponto positivo para o Atlético, né? Nos últimos 6 confrontos no Atlético, como mandante, foram 6 vitórias do Atlético. Mesmo assim, vou de 1-1, que eu acho que o momento do Vasco está um pouquinho melhor. Show, mano. Eu vou nesse tabu aí, mano. Atlético, pra mim, 2-1 em cima do Vasco. É um tabu gigante aí, mais de 10 anos, né? Tirando os jogos do Vasco da Série B e tudo mais. Dá uns 10 anos aí que o Vasco não vence o Atlético lá na casa deles. Eu acho que nessa nova arena não venceu ainda. Então, por isso, eu acredito que o Atlético em casa vai se sobressair, apesar do Vasco estar dando trabalho, estar competindo, né? Pegando essas equipes fortes, dando um trabalho. Mas vou de tabu aí, 2-1 Atlético Paranaense. Fluminense e Curitiba, filho. Vou de Fluminense 2-1, cara. O Fluminense depois da Libertadores, né? Mesmo ali naquele ritmo de festa, sem ter muito o que fazer no Brasileirão, mesmo assim não perdeu. Empatou 2 jogos fora e venceu quando jogou como mandante. Só perdeu um jogo no campeonato como mandante, né? Bom lembrar que foi justamente contra o Botafogo, na fase melhor do Botafogo. O Coritiba, mesmo rebaixado, também está ali dando trabalho, né? Vem de 2 vitórias seguidas sem sofrer gols. Venceu os 2 últimos jogos fora e também venceu o Fluminense no primeiro turno. Mas o Fluminense vai ser o melhor time e não quer jogar de qualquer jeito, 2-1. Show de bola, mano. Eu vou de 1-1 nesse jogo, é um jogo de compadre, né? Apesar que as equipes ninguém joga para poder, ninguém entra com vontade só de entrar em campo, mas acredito que vai ser um jogo aí sem nada para acrescentar. Apesar que o Curitiba, eu acho que os jogadores do Curitiba estão mais com vontade de jogar e mostrar futebol do que do Fluminense, que já ganhou e tudo mais. Então acho que o Curitiba vai dar trabalho ao Fluminense me jogando no Maracanã. Então por isso, 1-1. Agora aquele jogo, né, Felipe? Botafogo e Santos. Cara, eu vou de 2-2 nesse jogo. O Botafogo nos últimos 7 jogos foram 4 derrotas e 3 empates. Incrível. 6 jogos seguidos como mandante sem saber o que é vencer, né? O tal tapetinho desandou. Sofreu 9 gols em casa nos últimos 3 jogos e, né, perdeu a liderança que manteve aí por quase todo o campeonato. Santos nos últimos 6 jogos foram 3 vitórias e 3 empates, ou seja, 6 jogos sem perder. 4 pontos de distância já para o Z4, né, que ficou tanto tempo por lá e agora já está um pouquinho mais longe. Nos últimos 3 jogos não sofreu gols, mas também só marcou um gol. Então, poucos gols aí nos jogos do Santos e venceu os últimos 2 como visitante. Acho que vai ser um jogo difícil. O Botafogo poderia ser favorito se a fase não fosse tão ruim, então vou de 2-2. Show, mano. Eu vou nessa questão do Botafogo vencer, cara. Eu vou de 1-0. Uma hora o Botafogo vai ter que voltar a vencer. É o jogo em casa, a fase não é boa. Mas o Santos, né? A equipe que está querendo se livrar do rebaixamento aí, basicamente se vencer esse jogo, está fora do rebaixamento, vai querer jogar demais.
Mas acredito que o Botafogo vai voltar a vencer em algum momento. Não é possível não vencer mais no Brasileirão. Ou já zicamos já, acabei de zicar, né? Mas, dito isso, intuição, né? Vou de Botafogo 1-0 chorado. Atlético Mineiro e Grêmio, Felipe. Vou de 2-1 pro Atlético Mineiro, cara. O Atlético tá 6 jogos aí sem perder, brigando por G4. 5 desses últimos 6 jogos, gols pros dois lados. Venceu 7 dos últimos 9 jogos como mandante no campeonato, então vem numa fase muito boa. Grêmio nos últimos 6 jogos aí venceu 5, fase maravilhosa também. 3 vitórias seguidas mesmo como visitante, que anteriormente não era tão forte, né? Tá ali na briga firme pelo título. E 4 dos últimos 5 confrontos diretos entre eles, o mandante levou a melhor. Então vou um pouco nessa também, Galo 2-1. Show, mano. Vou com você, 2-1 também. Acho que esse jogo aqui poderia ser um empate no sentido bom, né? Porque as duas equipes estão num momento maravilhoso. Mas pelo fato do Galo jogar em casa, na sua nova arena, tá muito bem. Eu vou de vitória do Galo aí, 2-1 em cima do Grêmio. São Paulo e Cuiabá, Felipe. Vou de 0-0 nesse jogo, cara. O São Paulo vem de 5 vitórias seguidas em casa no Brasileirão. Né? Todas as suas vitórias no Brasileirão, na verdade, foram como mandante, né? Não sabe o que é vencer fora de casa, isso é um ponto positivo aí para esse jogo. Cuiabá, nos últimos 4 jogos como visitante no Brasileirão, foram 3 vitórias e um empate, e não sofreu gols nesses últimos 4 jogos fora. Né? Jogo difícil, Cuiabá sempre surpreende quando joga contra equipes ali que normalmente não é favorito, mas vou nesse 0-0 aí. Show, mano. Pensei em botar 0-0, mas vou de 1-1 também. Outro jogo aí que, se for para buscar alguém que queira mais jogar nesse jogo, provavelmente deve ser o Cuiabá, né, que quer bater o recorde de ficar melhor classificado no Brasileirão e tudo mais, porque o São Paulo basicamente não tem mais nada o que fazer nesse Brasileirão. Mas mesmo assim, vou de empate pela situação aí, as duas equipes já estão resolvidas no campeonato. Inter e Bragantino, Felipe. Vou de Bragantino 1-0, cara. O Inter não consegue uma boa sequência de vitórias. Nos últimos 5 jogos só venceu 1 e vem de 2 empates seguidos mesmo jogando dentro de casa. Bragantino nos últimos 13 jogos perdeu 3, né? Veio aí dessa derrota num jogo atrasado contra o Flamengo, mesmo tendo jogado muito bem, né? Como normalmente tem feito. E nos últimos 6 jogos como visitante, só uma derrota. Ou melhor, só 2 derrotas, né? Contando com essa do jogo atrasado aí, que a gente acaba considerando para agora. Sim. Mas mesmo assim, acho que o momento do Bragantino é muito melhor, vou de Bragantino 1-0. Show, mano. Eu vou de Bragantino 2-1 também, mesmo pensamento que você, apesar da derrota aí, apesar do momento que deu uma caída, mas a equipe é muito boa, é um visitante aí chato. E o Inter, né, aquele time estável aí que passou o campeonato todo, né, uma hora parecia que ia melhorar, depois cair de novo. Então, no momento, eu acho que o Bragantino, mesmo fora de casa, é favorito. Fortaleza e Palmeiras. Cara, esse eu vou de Palmeiras 2-0. Fortaleza nos últimos 8 jogos aí no campeonato, foram 6 derrotas e 2 empates, não venceu os últimos 3 jogos em casa e sofreu gol nos últimos 7 jogos em casa. Então a fase realmente é muito ruim, né? Já vinha mal um pouquinho antes da Sul-Americana, da final, depois então desandou bonito. Palmeiras aí, novo líder, venceu 6 dos últimos 7 jogos, 5 dessas vitórias sem sofrer gols, tudo favorável aí para o Palmeiras, então eu vou de Palmeiras 2-0. Show de bola, mano. Vou de Palmeiras 2-0 também. Mesmo pensamento que você, Fortaleza abriu mão do campeonato praticamente. Tem um risco ali de rebaixamento ali um pouquinho ali, bater na porta. Mas acredito que não vai ser rebaixado, mas contra o Palmeiras, realmente, o Palmeiras está vindo aí nessa luta para vencer o campeonato, né? Então, vai lá trabalho para Fortaleza fora de casa. Então, por isso, 2-0 Palmeiras, pela má fase Fortaleza também. América Mineiro e Flamengo, Felipe. Vou de Flamengo 2-0, cara. O América tá aí na lanterna, né? Rebaixado, só 4 vitórias no campeonato, 13 jogos sem saber o que é vencer, sofreu gol em todos os últimos 13 jogos, tá a pior defesa do Brasileirão. Pega o Flamengo que vem de 4 jogos sem perder, só sofreu 1 gol nesses últimos 4 jogos, então a defesa melhorou bastante, e só perdeu 1 dos últimos 7 fora. O Flamengo, né, bastante favorito pro jogo, eu vou de 2-0. Show, mano. Eu vou de 3-1, mano. Vou de 3-1 nesse jogo pro Flamengo. No caso, o América é um time chato, né? Foi rebaixado e tudo mais, mas a equipe chata dá trabalho para todo mundo, não quer vender seus jogos fáceis. Mas o Flamengo no momento é bem melhor. Acredito que o Flamengo vai fazer 3 gols aí, porque o América, se não me engano, é a defesa mais vazada do campeonato. Então por isso o Flamengo 3-1 fora de casa, mas esse jogo cara de zebra, hein? Um jogo cara de empate aí, enfim. Goiás e Cruzeiro para fechar, Felipe. Para fechar, eu vou de Cruzeiro 1-0. Goiás ainda tem ali a pequena chance, né, de fugir do Z4, só venceu 1 dos últimos 7 jogos e nos últimos 5 jogos em casa só venceu 1 também. Cruzeiro é o primeiro time ali fora do Z4, né, mas no sofrimento ali. Sim. Últimos 5 jogos só venceu 1, nos últimos 9 jogos só um time marcou. Normalmente partidas com poucos gols e normalmente só um time marca. Minha intuição diz Cruzeiro 1-0. Que isso? Minha intuição, eu tô nela também. Eu não, vou na minha intuição, que não é muito boa, mas eu vou também. 0-0, Felipe, placar mais difícil de se acertar, de cravar nesse Brasileirão.
Mas, cara, eu pensei muito no empate, 1-1, 2-2, mas realmente, como você falou, os jogos tem bastante poucos gols, né? Então, nesse quesito aí, o Goiás jogando em casa é um time chato, mas o Cruzeiro precisando do campeonato, pressionado, as duas equipes lutando ainda para sobreviver, para poder sair dessa zona de rebaixamento, no caso do Goiás, e o Cruzeiro não voltar. Vou de 0-0 para aquele jogo retrancado, jogo bem difícil. E fechou, né, Felipe? Fechou. Então a galera já sabe, né? Deixa o like aí. Deixa nos comentários também os palpites de vocês. Mais alguma coisa? É isso aí. Vamos palpitar e vamos cravar que tá difícil, hein, galera. É isso aí, valeu. Valeu.